Nos tempos de Paulo, Atenas era conhecida como o coração intelectual do mundo grego. Conhecida por seus filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, era um povo que se aplicava em conhecimentos de deuses, da vida, enfim. E nessa estada de Paulo em Atenas, ele começou a reparar que a cidade tinha muitos ídolos e muitos altares. E num desses altares, Paulo se depara com um altar feito ao Deus desconhecido. Eles fizeram um altar e colocou esse altar, essa oferenda ao Deus desconhecido. Porque os atenienses, eles criam em vários deuses, eles eram politeístas, pessoas que acreditam em vários deuses. Então eles tinham deuses para tudo, mas eles eram tão religiosos e tão aplicados com tudo isso que eles tinham medo de esquecer algum deus, e então eles fizeram esse altar ao Deus desconhecido. Então Paulo, com sua sabedoria, marcado, eles com propriedade, autoridade, sabia do que ele iria falar, ele chegou para os atenienses e começou então a falar: esse Deus eu quero apresentar para vocês. Esse Deus que vocês não conhecem, mas estão reverenciando, estão exaltando, fez então um altar a esse Deus, é esse Deus que eu quero apresentar para vocês. O Criador de todas as coisas, o Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos, o Deus da vida, o Deus que criou tudo e todos. Esse Deus eu quero apresentar a vocês. E existem muitos de nós que vamos à igreja, louvamos, oramos, mas ainda não tivemos um encontro com esse Deus. O reverenciamos, sabemos que ele existe, mas não temos uma vida, um relacionamento com esse Deus. Os atenienses eram pessoas muito cultas, que se preocupavam em conhecimentos. Já viu aquelas pessoas que falam: eu já li a Bíblia de capa a capa 10 vezes. Tenho o conhecimento da palavra, mas não tenho o entendimento do Espírito Santo. A sabedoria que vem do céu, porque a letra por si é morta, como diz a palavra. O nosso conhecimento para Deus é nada. Porque para que nós possamos usufruir e também andar com Deus, é necessário conhecê-lo. E Deus, ele não só quer preencher esse vazio desse altar ao Deus desconhecido, como ele faz questão o tempo todo de que ele seja conhecido por nós. Deus, ele quer o tempo todo se relacionar. Nós fomos criados para se relacionar com o Senhor, como nosso Pai, como nosso Criador. Muito tempo na minha vida, logo quando eu me converti, eu acreditava que para eu ser uma pessoa, uma mulher de Deus, ser usada por Deus com autoridade, eu ouvia muitos testemunhos e eu gosto muito de ouvir testemunhos, eu gosto, ainda hoje eu gosto. Mas era algo que eu aplicava muito ao meu coração e eu ficava ali imaginando, sabe? E eu via então os testemunhos de várias pessoas. Eu sou ex-traficante, ex-drogado, ex-prostituta, várias coisas. E eu pensava assim: então para eu ser algo para Deus me usar assim com tanta autoridade, com tanta veemência, eu preciso ser alguma coisa. Eu preciso ser um alguma coisa para eu ter um testemunho para contar. E certa feita eu estava orando e nesse dia eu estava muito aflita, muito afoita, desesperada. E eu corri pro quarto e fui clamar a Deus. E é assim que eu orava: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Deus, Deus, Deus. E então eu escutei uma voz tão mansa em meu coração que o Senhor falou comigo assim: Cássia,
qual é o nome do seu pai. Parece loucura, eu vou abrir um parêntese, né? Mas essa marca, essa certeza que Deus fala, quando você começa a se relacionar com Ele, você pode ter certeza que você vai ter as suas experiências. E ali naquele momento o Senhor perguntou para mim: Cássia, qual é o nome do seu pai? E eu respondi para o Senhor: Milton. E mais uma vez o Senhor me perguntou: mas como você o chama? E eu disse: pai. E o Senhor me corrigiu e falou: não, você não chama o seu pai de pai, você chama o seu pai de papai. Porque eu nunca chamei o meu pai de pai, sempre foi de papai. E ali o Senhor me respondeu assim: Cássia, eu sou o seu Deus, mas eu sou o seu pai, o seu papai. Naquele momento eu entendi o que o Senhor, o meu Deus, estava falando comigo. Eu nunca chamei o meu pai de Milton. Eu sempre chamei o meu pai de papai. E ali eu entendi a intimidade, o relacionamento que o Senhor estava me chamando para ter com Ele. Calma o seu coração, acalma, respira. Eu sou seu pai. Eu não estou distante, eu estou aqui do seu lado. Muitas vezes nós podemos até estar como os atenienses, com o coração vazio, desesperado, sem entender o porquê e para onde. Mas Deus, Ele é o nosso Pai. E é esse Deus desconhecido que nós muitas vezes não conhecemos, nós não confiamos. Quantas vezes você ora, quantas campanhas você já fez e vai lá e age com a sua própria mão, com a força do seu braço. Quando é que isso vai acontecer? Isso nunca vai acontecer, Deus. Existe o tempo de Deus para todas as coisas. E pode ter certeza que no momento certo que você estiver pronto para receber, Ele vai te entregar aquilo que Ele tem para você. Não peça a Deus aquilo que você quer, aquilo que Ele tem, a direção do Senhor, o conhecimento do Senhor. Paulo, antes de conhecer a Cristo, antes de ter um encontro com o Senhor, ele era o perseguidor. E ele se tornou perseguido quando ele se encontrou com Cristo. Porque então, quando ele teve a ousadia de falar para os atenienses quem era esse Deus desconhecido, que eles criaram um altar, ele estava falando com propriedade, com autoridade. Tenha você as suas experiências com o Senhor. Como eu disse, eu amo ouvir testemunhos de pessoas que conseguiram refazer as suas vidas, reconstruir como foi o encontro delas com Cristo, como elas foram marcadas, como foi o dia que elas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu amo ouvir tudo isso, essas mulheres cheias de Deus pregando. Nossa, é maravilhoso. Mas eu entendi que Deus queria que eu tivesse as minhas próprias experiências e que eu não precisava ser ex alguma coisa para ter um relacionamento com Ele. Deus nos ama tanto a ponto de dar o seu único filho por amor à minha vida e à sua vida. O Senhor quer ter um relacionamento de pai e filho. Esse espaço, esse vazio que muitas vezes nós sentimos, é ali, é o lugar do Espírito Santo. Aonde você vai ser cheio, aonde o Senhor vai preencher todas as suas lacunas com a presença dele. Seja determinado naquilo que Deus colocar nas suas mãos e creia naquilo que o Senhor quer que você faça. Não seja covarde. Acredite, Deus tem propósito na sua vida, na minha vida. Deus abençoe.